Parece que quando alguma coisa está desorganizada, até a minha cabeça, não é? Estou vendo bastante gente balançando a cabeça. Parece que nem o nosso raciocínio, as nossas decisões, o que a gente precisa fazer, parece que tudo fica mais difícil quando a casa está bagunçada, né? Então, nós vamos falar sobre isso. O que na nossa casa precisa ser arrumada? Às vezes, um pequeno detalhe que precisa ser organizado para que o resto tudo caminhe bem. E quando o pastor me falou sobre esse tema, na hora, né, contadora de história, lembra dos personagens da Bíblia. E na hora eu me lembrei de um personagem que recebeu uma ordem diretamente do Senhor sobre isso, que ele precisava organizar sua casa. Então, quero que os irmãos abram lá em 2 Reis, capítulo 20. E o que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã é sobre organizar as prioridades da nossa família. Segunda Reis, capítulo 20. Você pode deixar aberto que nós vamos ler vários trechinhos do capítulo 20 ao 21. O pastor me pediu para falar um pouco relacionado à família, sobre organizar algumas coisas que precisamos organizar relacionado aos filhos. E a primeira coisa assim que o Senhor tem tocado no meu coração, antes de entrar na mensagem, é sobre a própria Bíblia. Eu ouvi ali alguns folhear de Bíblia, e um conselho que eu digo como ministra de crianças, irmãos, voltemos a utilizar a nossa Bíblia. Essa Bíblia de papel, hoje em dia a gente tem muita facilidade com a Bíblia online, os aplicativos, mas nossas crianças precisam nos ver com a Bíblia. Às vezes você está no celular, sua criança não vai saber se você está no Instagram, no Facebook ou lendo a palavra de Deus. Eles precisam nos ver lendo a Bíblia, folheando. Lá em casa eu tenho um devoradorzinho de Bíblia, meu filho do meio. Ele tem 6 anos e desde que ele aprendeu a ler, o livro preferido dele é a Bíblia. E ele lê uma Bíblia atrás da outra. Então ele termina, o desafio dele é finalizar a Bíblia. E a última Bíblia, ele viu na sala do pastor que o pastor tem uma Bíblia toda em figuras, em quadrinhos. E essa é a próxima que ele quer. Ainda não consegui comprar, mas eu dei um Novo Testamento em figurinhas para ele, em gravuras e em quadrinhos. E eu pensei, esse aqui agora vai entreter ele, pelo menos aqui até a metade do ano, para eu conseguir comprar isso que ele quer. Durou um mês. Ele leu toda. E quando ele terminou, mãe, agora eu quero aquela que você me prometeu. Eu quero. E nisso ele me viu lendo a Bíblia e perguntou, mãe, você já leu toda essa Bíblia? Lembra que o desafio dele é sempre ler toda a Bíblia. E nessa hora eu falei, eu já li toda essa Bíblia. Na hora, sabe aquele alívio? Ainda bem, já pensou que vergonha se eu dissesse para ele que eu não li? E eles estão nos vendo. Eles precisam nos ver. Eles vão fazer mais do que a gente fala, é aquilo que a gente faz. Glória a Deus. Eu falei, Deus, obrigado. Marquei pelo menos um ponto hoje com o meu filho, porque eu pude falar para ele sobre a importância dele ler a Bíblia. Então, vamos começar lá, capítulo 20, começar lá no versículo 1. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito tudo que aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de sair Isaías, deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou.
Normalmente, lá com as crianças, a gente trabalha semanalmente uma linha do tempo para situar as crianças de que parte da história de Deus a gente está contando. E eu vou tentar aqui fazer a mesma coisa com os irmãos, contando para que o Senhor se localize e entenda que parte da história a gente está contando. Então, Deus começou a escrever a história do mundo lá através de Abraão. Estão lembrados? De onde que saiu o povo de Deus, que era chamado de Israel. E esse povo ele foi para lá no Egito, lembram disso? Através de José, lembra que José levou sua família? E lá eles passaram 400 anos, no começo estava tudo bem, mas depois, quando José morreu, eles começaram a ser escravizados. E daí Deus levantou alguém para libertar eles lá do Egito, quem foi? Moisés. E Moisés caminhou com eles até a terra prometida, né? Apesar dele não ter conseguido entrar. E eles caminharam por 40 anos até chegar onde eles precisavam, e eles passaram lá por muitas circunstâncias, até que eles entraram na terra prometida. E eles tiveram um tempo onde eles foram liderados por juízes. Depois eles pediram que eles queriam reis. Então eles tiveram alguns reis, o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão. E daí o filho de Salomão, Jeroboão, que o filho de Salomão acabou dividindo o reino, e o reino Israel ficou dividido entre o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte, nenhum rei fez aquilo que agradava ao Senhor. Deus tinha prometido que quem fizesse o que Deus mandava seria abençoado. E no reino do norte ninguém obedeceu, né? Abandonaram completamente o Senhor. E no reino do sul, que ficou chamado como reino de Judá, alguns reis foram fiéis, mas muitos também não foram. E esse período durou, assim, em média, 350 anos. E nesse período, Deus levantava profetas que confrontavam a nação, confrontavam os reis sobre a vontade de Deus, né? E nesse texto que a gente leu, a gente viu sobre um profeta que Deus levantou, que foi Isaías. Ele foi levantado para confrontar alguns reis e guiar o povo durante esse período de reino dividido, mais especificamente ali no reino do sul, no reino de Judá. E aqui a gente falou sobre um rei, o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos. Ele era um rei que agradava ao Senhor. Mas, num determinado momento, ele ficou doente e ele recebeu a notícia de Deus, pelo profeta Isaías, de que ele ia morrer, que ele não seria curado daquela doença que ele tinha pego e que era para ele se preparar. E o texto fala ali, o primeiro versículo fala assim, prepara a tua casa. Prepara a tua casa, porque você vai morrer. Então, lendo esse texto, meditando no Senhor, o que eu poderia aplicar para a nossa vida, uma das coisas que eu queria meditar com o Senhor, com os irmãos nessa manhã, é sobre a brevidade da vida. Muitas vezes nós vivemos como se nós nunca fôssemos morrer. Muitas vezes a morte nos pega de surpresa, como foi com esse rei. Na história, ele era jovem, não tinha 40 anos, a média de uns 39 anos. Então, quem quer morrer? A minha idade, eu não quero morrer. Acabei de começar a fazer a minha família, a minha casa. Mas nós precisamos ter sempre em mente que a vida é curta. E o que nós estamos fazendo da nossa vida? Quando Ezequias recebeu a notícia da sua morte, o texto diz que ele chorou amargamente, porque, como a gente, ele também não gostou de pensar na morte. Mas nós precisamos encarar a realidade da morte, porque não foi o que Deus planejou. Deus não planejou a morte. A morte é resultado do pecado. Por isso que nos traz tanta tristeza. Porque nós não fomos criados, nós fomos criados para ter uma vida eterna, né? Então, nós, como cristãos, nós não precisamos ter medo da morte. Não precisamos ter medo de falar em morte e pensar sobre a morte.
Nós precisamos ter a certeza que em Cristo, que já morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele nos dá a vida eterna. Em Cristo nós temos a vida eterna. Mas nós precisamos pensar na morte no sentido de buscar sabedoria em viver os nossos dias, né? Em Salmo diz assim, Salmo 90, se você quiser abrir: os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. O versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Nós não sabemos quando chegará o nosso dia, mas nós precisamos viver de forma intencional, nos poucos dias que nós temos. Nós devemos pensar sempre: qual é o propósito da minha vida? Pelo que eu vivo? Pelo que eu vou morrer um dia, né? Porque existem coisas que nós damos, às vezes, mais valor do que deveríamos. Às vezes nós levamos a vida dando importância a coisas que na eternidade não vai fazer o menor sentido. Muitas vezes nós passamos a nossa vida toda buscando ser feliz, buscando a tal da felicidade, né? E hoje nós vivemos num mundo que prega isso o tempo inteiro, que o importante é que você seja feliz, o que importa é o que te faz feliz, o importante, em cima de tudo, é que você esteja feliz. Salomão, na Bíblia, foi alguém que investiu a sua vida em buscar a felicidade. E ele experimentou tudo o que a gente pode imaginar. De riqueza, de palácio, de mulheres. Teve mais de 1000. Fama. A fama de Salomão chega até os dias de hoje. Não teve ninguém mais sábio, mais esperto do que Salomão, né? Mas Salomão foi alguém que chegou no final do dia e falou: tudo isso foi como correr atrás do vento. Não faz o menor sentido. Um dos conselhos que ele nos deixou, em Eclesiastes, ele deixou ali vários conselhos para os jovens que estão à busca da felicidade, não deixem de ler. Ele deixou um conselho que, quando eu era mais jovem, eu não conseguia entender. É melhor ir, em Eclesiastes 7:2, é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. E eu não conseguia entender como que uma casa em luto é melhor que uma casa em festa. E eu não compreendi esse conselho de Salomão até perder o meu pai, 4 anos atrás, na pandemia. E quando eu me deparei com a morte de perto, eu tive a maior lucidez que eu nunca tive na vida, de propósito. Porque de perto, a morte, tem coisas que a gente corre atrás na vida que não faz o menor sentido. Tem coisas que a gente dá muita importância, que quando a gente se depara com a eternidade, a gente vê, isso fica tão pequeno. Tem coisas que, diante da grandeza do Senhor na nossa vida, é muito pequeno. Então, são coisas que nós nos preocupamos, são coisas que nós corremos atrás, que quando chegar a nossa hora de partir, vai ser tudo como correr atrás do vento. Então, quando meu pai morreu, de repente eu consegui reorganizar as prioridades na minha vida. De buscar no Senhor com que propósito Ele me criou. Porque todos nós fomos criados com propósitos. Às vezes você pode pensar que você nasceu por acaso, que você foi um acidente, mas todas as coisas acontecem debaixo da soberania do Senhor. Nenhum de nós somos acidente. Nenhum de nós não fomos programados brevemente na agenda do Senhor. Todos nós temos um propósito. Qual é o propósito do Senhor para a nossa vida? Pensando nesse sentido, eu gostaria, a segunda coisa que eu gostaria de meditar nesse texto é sobre exatamente isso. Organizar nossas prioridades. A vida, essa que curta que nós vivemos, ela não é sobre mim, não é sobre você. A história de Deus,
que nós vivemos, aquela que ele começou a contar lá quando ele criou todas as coisas, e ele continua a contar hoje ainda, até que ele volte nos buscar e consuma tudo o que ele está escrevendo, essa história não é sobre mim. Eu não sou o centro. Você não é o centro da história do Senhor. O centro da história de Deus é Jesus. Ele é o centro. Jesus é o centro. E todas as coisas foram criadas para Ele, por Ele e para a sua glória, inclusive eu e você. E Ele continua escrevendo a história dele através de nossas vidas. Nós não podemos viver essa vida de correr atrás do vento, porque a vida é curta. Nós devemos buscar, como prioridade, sempre buscar o Senhor em primeiro lugar. Estabelecer o que realmente importa para Deus em nossas vidas. Não é o que eu quero, o que eu gostaria, o que eu sonho, mas é o que Deus quer para as nossas vidas. Porque quando a gente pensa dessa forma, às vezes, muitas coisas que eu gostaria não é aquilo que Deus preparou para mim. Né? E Ezequias, no texto, ele recebeu uma ordem bem clara. Põe em ordem a sua casa. Ezequias, a Bíblia fala que ele era alguém fiel. Tanto que ele mesmo, porque às vezes a gente pode falar para outras pessoas, olha, eu sou fiel, eu confio em Deus. Mas ele falou para o próprio Deus, não tinha como ele não ser. Ele falou assim, lembra do Senhor, eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Eu tenho feito, ele falou para o próprio Deus, eu tenho feito tudo o que te aprovas. E o conceito aqui de casa que Deus está falando é sobre família. Ele era alguém que era fiel ao Senhor. Mas Deus está falando ali, arrume e organize a sua casa. E aqui, Deus está falando sobre família. O legado familiar é algo que nós devemos nos preocupar antes de partir. Como que está a nossa família? Nós precisamos pensar no que nós vamos deixar aqui, quando nós não estivermos mais aqui. O Ezequiel, ele orou e Deus atendeu. Ele deu mais 15 anos para Ezequias. Mas será que ele atendeu o pedido do Senhor de organizar a sua casa? Na verdade, não. Ele era fiel espiritualmente ao Senhor. Ele era bem-sucedido. A Bíblia fala ali de todas, depois a gente vai ler um pouquinho de todas as riquezas, de tudo que ele conquistou no seu reino. Ele era alguém que agradava o Senhor no seu trabalho, mas ele não cuidou da sua casa. Ele não deu prioridade para a sua família. Em 2 Crônicas 32, 25, diz assim, mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. E o resultado de não ter dado prioridade à sua família foi trágico. Continuando o texto ali no versículo 12, disse, naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias e os azeites finíssimos, o seu arsenal e tudo o que estava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio e no seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então, o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou, o que esses homens disseram? De onde vieram? E Ezequias respondeu, de uma terra distante, vieram lá de Babilônia. E o profeta perguntou, e o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias, eles viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhe tenhas mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Tudo o que ele ganhou, até o que ele recebeu de herança,
nem a sua linhagem teria continuidade. Como vocês acham que Ezequias recebeu essa profecia do Senhor? Sabe o que ele respondeu? No momento que ele recebeu a notícia que ele ia perder tudo por causa do orgulho dele, porque ele, quando vieram, ele não mostrou a grandeza do Senhor. O milagre que foi ele ter recebido a cura, ele foi logo mostrando tudo que ele tinha conquistado. E após receber a notícia que ele perderia tudo por causa disso, tudo que ele recebeu, até o que ele já tinha recebido de herança dos seus pais, e nem teria mais continuidade, porque os seus descendentes virariam eunucos, seriam castrados. Sabe o que ele respondeu? Boa é a palavra do Senhor. Quem recebe uma notícia dessa e diz que é uma palavra boa? Sabem por quê? Ele disse que era uma palavra boa? No finzinho do versículo, a gente entende. Pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Ele estava sendo egoísta. Ele não estava se preocupando o que ia acontecer com seus filhos e com a sua próxima geração. Ele ficou em paz. Não, eu tenho só mais 15 anos de vida. Então, para que tudo isso que o Senhor está falando aconteça, até lá eu já fui. Então, enquanto eu estiver vivo, eu estou em paz e segurança. Ele está sendo indiferente com o que vai acontecer com a próxima geração. O importante é que ele está bem. E pensando nessa atitude de Ezequias, eu gostaria de pensar numa última coisa com os irmãos. Que nós precisamos olhar, sim, para as próximas gerações. Ele era um homem de fé, de caráter, de princípio, um homem de muitas realizações para o reino de Deus, mas que ele não levou a sério a continuidade geracional da sua casa. Deus está dizendo que estar pronto para partir não é só em relação à nossa fé com Deus em ordem, o nosso trabalho, a nossa vida, mas nós precisamos ter olhos para as próximas gerações. Deus, desde o princípio, Ele trabalha dessa forma, sempre pensando de geração em geração. Lá em Gênesis, Ele falou para Abraão: pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir Abraão como eu lhe havia prometido. Deus tinha feito uma promessa de abençoar a terra toda, todas as famílias através da vida de Abraão. Mas para que se cumpra, ele precisava que Abraão ficasse focado em ensinar às próximas gerações. Cada geração precisa entender que o grande propósito de Deus para ela não é só o que nós vamos experimentar diante de Deus nos nossos dias, mas o que nós estamos construindo para as próximas gerações. A responsabilidade de cada geração não é só manter a chama da fé acesa aqui para nós, mas nós precisamos passar a chama acesa. Nós precisamos passar para os nossos filhos. Eu não estou falando só, eu não tenho filho, essa palavra. Não, é para todos que estão abaixo da nossa fé. Os novos que estão chegando. Semana passada aqui, muitos se converteram. Nós temos a responsabilidade de estar caminhando junto como nossos filhos na fé. E nós vemos várias vezes, você pode confirmar que Deus fazendo ênfase sobre isso, nesse sentido. Tudo que, nós vamos ter falando, tudo que nós vimos e ouvimos dos nossos pais, fala uma geração anunciará a outra geração. Então, nós vemos que isso é uma preocupação do Senhor desde sempre. E quando nós falamos, nesse mês nós vamos trabalhar sobre uma vida familiar, de organizar a nossa vida familiar, uma das prioridades não é só manter uma boa qualidade de vida emocional dentro da nossa casa, cultivar a presença de Deus, manter acesa a chama da fé, mas também nós precisamos estar focados em transmitir essa aliança que nós temos com o Senhor
para os nossos filhos, para os nossos familiares, para aqueles novos que vão conhecer a Jesus. E foi uma coisa que Ezequias não fez. E se você der só uma olhadinha ali no capítulo 21, você vai ver o prejuízo que isso causou. Dele não ter obedecido ao Senhor, de ter colocado em ordem a sua casa. Manassés, o filho dele, tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Esfibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado como fizera Acabe, rei de Israel. Ele inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Ele construiu altares no templo do Senhor, do qual ele tinha dito, em Jerusalém, porém meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Ele chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria, adivinhações e consultou médiuns e espíritas. Ele fez tudo o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e pôs no templo do qual o Senhor tinha dito a Davi, o seu filho Salomão. Neste templo em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei e obedecer a toda a lei dos meus servos Moisés e Deus. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, a ponto de fazerem pior que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que os antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado para a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se lava um prato, lavando e virando de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia que os teus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um lado a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado, a fim de que fizessem tudo o que o Senhor reprova. Se o reino de Ezequias foi um reino que Deus aprovava, foi um reinado abençoado, por ele não ter organizado a sua casa, o seu filho destruiu tudo o que ele tinha construído. E conseguiu a ira do Senhor de uma tal forma que a Bíblia fala que nunca nenhum rei fez o que esse rei fez. Parecia que ele tinha ódio do Senhor. Tudo que ele fez a ponto de matar o seu próprio filho em sacrifício a ídolos. Mas será que o egoísmo ali de Ezequias era a exclusividade dele? Será que muitas vezes hoje nós também não somos egoístas quando falamos em relação à nossa família, aos nossos filhos, aos nossos esposos, às nossas esposas? Será que muitas vezes hoje nós colocamos a nossa carreira, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso sucesso e às vezes até o nosso próprio ministério à frente da nossa família?
nada do que a gente construa vale mais, vai valer se isso for em sacrifício do meu casamento e dos meus filhos. Mesmo que às vezes aos nossos olhos sejam coisas do Senhor, sejam coisas boas, mas se isso tirar o meu foco de que a responsabilidade que eu tenho em relação à minha família, mesmo que pareça bênção, é maldição. E nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar em continuidade. E isso começa dentro da nossa casa. Quando nós partimos, a nossa fé precisa ter continuidade nos nossos filhos. Levar os nossos filhos a Cristo, fazer que ele tenha paixão por Jesus, que ele ame essa palavra, é a missão de todos nós como pais. A principal missão, é a prioridade nas nossas vidas. A palavra de Deus diz: Pai, crie os vossos filhos na demonstração do Senhor. Nós precisamos fazer com que eles vivam a fé. Precisamos ensinar o caminho que eles devem andar. E não é ensinar só mostrando o caminho, nós precisamos ensinar vivendo o caminho que eles devem andar. Nossa descendência precisa amar e servir o Senhor. E isso é a nossa responsabilidade. Se talvez você tenha falhado nisso, talvez seja a hora de arrumarmos a nossa casa, de alinhar com a vontade do Senhor. Nós não somos perfeitos. Muitas vezes, diariamente, nós vamos errar. Nossos filhos vão nos ver errando. Muitos de nós não nascemos em um lar cristão. Eu tive um pai que não nasceu no lar cristão. Ele nasceu num lar totalmente errado. Quando ele começou a criar suas filhas, teve 4, o maior anseio dele era mostrar o Senhor. Ele errou hoje como mãe, e penso na paternidade do meu pai, ele errou em coisas básicas, mas ele não errou em nos mostrar o caminho. Então, ele não tinha uma referência de pai, ele não tinha exemplos de como deveria agir, mas ele buscava no Senhor. E nas suas fraquezas, ele buscava às vezes até milagres do Senhor para conseguir nos mostrar o caminho que deve andar. E a prioridade dele era que nós servíssemos ao Senhor. A maior decepção que eu dei para ele na vida dele foi o dia que eu falei: eu não quero mais servir ao Senhor, eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar. Deus me deu um emprego, que eu não sei como eu consegui, porque eu não tinha capacidade para aquilo. Deus me abençoou muito. E eu achava que aquilo me daria orgulho ao meu pai. E ele sempre falava: eu sinto falta, eu não te criei para isso. E eu vinha mostrar as realizações, os prêmios que eu ganhava, e ele sempre falava: eu sinto saudade da Dani vestida de palhaça falando de Jesus nas ruas. Ele mostrava que ele me criou para servir ao Senhor. E nada mais importava. E tudo que ele fez na vida dele, na simplicidade, buscando de joelhos ao Senhor, errando muitas vezes. Muitas vezes ele chegava e falava: papai fez tudo errado, me perdoe. Às vezes é isso que a gente precisa falar com os filhos. Está tudo errado. A gente precisa organizar a nossa casa. A prioridade da nossa casa é o Senhor. Tragam seus filhos para a igreja. Façam culto com eles. Leiam a Bíblia. Seu filho ele não vai aprender a amar a Bíblia se você não ler. Tragam eles para as atividades. Ah, meu filho não quer ir no que, vá junto.
Coisa que eu amo é ver os pais junto com as crianças. Ah, meu adolescente não quer ir para o retiro, vai junto com ele. Eu cresci com meu pai em todos os eventos. Nós, pais, precisamos dar prioridade em formar a fé dos nossos filhos. Mais importante do que o que você está vivendo hoje com o Senhor é o que você vai deixar para as próximas gerações. Precisamos dar atenção ao legado que deixaremos para a próxima geração. Nossos filhos, eles vão passar por dias mais difíceis do que nós temos passado. Muito mais. Eles precisam estar preparados para esses dias. Eles precisam ser fortalecidos. Hoje é tempo de nós afiarmos as nossas flechas para serem lançadas com um propósito. E o propósito de glorificar o Senhor. Para que isso seja de geração em geração, até que o Senhor venha.